Não precisa nem lembrar da forma, basta lembrar do conceito do método evolutivo. Olá, treineiro! Seja bem-vindo a mais uma aula de avaliação de imóveis, nossas questões comentadas. Se tem tempo, vamos para a nossa primeira questão de hoje, que foi trazida pela Legale para o concurso da Badesul, cargo de engenheiro civil aplicada no ano de 2022, que nos fala: um determinado imóvel possui os seguintes dados: valor do terreno, R$100 mil, custo de reedição da benfeitoria, R$12 mil, e fator de comercialização, 1,1. Logo, com base nos dados apresentados e usando o método evolutivo, pode-se afirmar que o valor do imóvel é igual a... Muito bem, método evolutivo nada mais é do que a soma do custo do terreno mais o valor das benfeitorias, valor do terreno mais custo das benfeitorias, tudo isso multiplicado por um fator de comercialização, que foi o que ele deu para a gente na questão. Vamos agora, então, fazer essa conta e ver qual é o valor do imóvel que ele está calculando aí, que ele trouxe os dados para a gente calcular. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para resolver essa questão, nada mais são do que os dados da questão. Que a gente quer calcular o valor do imóvel a partir do método evolutivo. Então, a gente vai ter o quê? O valor do terreno, que vai ser igual a R$100 mil. A gente vai ter também o custo das benfeitorias, que vai ser R$12 mil. E a gente vai ter o fator de comercialização, que é igual a 1,1. E como é que a gente vai fazer esse cálculo? Como a gente viu, o valor do imóvel nada mais é do que o valor do terreno mais os custos de benfeitoria vezes o fator de comercialização. Substituindo os dados, a gente vai ter então que o valor do imóvel vai ser 100 mil mais 12 mil, tudo isso vezes 1,1. Resolvendo essa nossa continha, a gente vai chegar à conclusão que o valor do imóvel é de R$123.200. Tranquilo, né? Não precisa nem lembrar da forma, basta lembrar do conceito do método evolutivo. Com isso, então, a gente vai ter que a nossa resposta correta, e vocês já viram as primeiras respostas aí, as alternativas da questão, vai ser a alternativa, perfeito, alternativa A de avião. Indo para a nossa próxima questão, a gente vai ter uma questão da Fundatec para o BRDE, cargo de engenharia civil, o ano de 2023, sendo BRDE o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Essa questão vai falar, então, em casos excepcionais, quando a atividade de vistoria do bem avaliado for impossível ou inviável, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo. Acerca dos pressupostos, ressalvas e condições limitantes que constam na ABNT-NBR 14.653, parte 1, analise as assertivas abaixo. Então, a primeira assertiva é: a situação paradigma hipotética é a avaliação de um imóvel não vistoriado internamente e a avaliação do terreno sem a consideração de benfeitorias existentes. Muito bem, então. A partir da análise da situação hipotética 1, a gente vê que o que ele está trazendo para a gente nada mais é do que os conceitos de situação paradigma, certo? Pelo menos para a assertiva 1. E quais são, de acordo com a NBR 14.653, parte 1, que é de procedimentos gerais, os tipos de situação paradigma que a gente tem? De acordo com essa NBR, a gente tem dois tipos de situação paradigma. A primeira é a situação paradigma hipotética e a segunda é a virtual. Qual seria a diferença, então, desses dois tipos de situação paradigma? A hipotética, quando a gente fala esse termo hipotética, remete logo para a gente a situação de hipótese. E para um pouquinho,
Qual seria a situação de hipótese em uma avaliação? Muito bem, é quando a gente não tem a vistoria. No caso da situação hipotética, desculpa, situação paradigma hipotética, essa nossa hipótese é quando a gente não tem a vistoria interna da edificação. Seja por qualquer seja o motivo, seja porque a obra está abandonada e causa um risco para o avaliador, seja porque ela está trancada, a edificação está trancada e não tem ninguém com a chave para entrar, ou qualquer outro motivo que impossibilite o avaliador de fazer essa vistoria interna, tá bom? Além disso, além dessa situação, a gente tem uma outra situação que causaria durante a avaliação a situação hipotética, paradigma hipotética. Estou confundindo bastante, né? Mas vamos lá. Qual seria essa outra situação? É quando o avaliador não vai considerar uma benfeitoria existente. Por exemplo, a gente está num processo judicial, certo? Durante o processo, ele foi instaurado por causa de um imóvel, tá? Que tinha um quintal grande. Quando o avaliador chegou lá para fazer a avaliação para o processo judicial, que é o valor do imóvel naquela situação, ele se deparou com uma piscina. A piscina faz parte do processo? Não faz. Por quê? Porque ela foi feita depois, é uma situação, é uma benfeitoria que não está cadastrada nos autos. Então, ele vai fazer a avaliação disso considerando a piscina e vai trazer o preço do bem para o processo, tá? Mas ele vai ter uma situação paradigma hipotética, porque aquela piscina não entrou na avaliação. Como a gente viu, além da hipotética, a gente tem também a situação hipotética situação paradigma virtual, que já é o oposto. Enquanto a hipotética é algo que não viu ou não tinha sido construída, foi desconsiderado, aqui na virtual é o que vai ter ou o que deixou de ter. Por exemplo, a situação prática mais habitual da situação hipotética virtual é quando se está avaliando uma obra que está em execução. E a gente quer saber qual vai ser o preço daquela edificação após a conclusão da obra. Então, a gente tem uma situação hipotética virtual. A outra situação é quando é considerada a avaliação uma benfeitoria que não está lá, certo? Ou não está pronta, ou até mesmo que foi demolida. É o oposto da hipotética. Enquanto a hipotética tem a benfeitoria, mas ela não é considerada, aqui existia a benfeitoria, mas ela foi demolida. Ou ainda vai existir. Como é o caso, por exemplo, no caso do processo judicial, é uma garagem com cobertura, é uma edificação com uma cobertura na garagem, certo? Mas chegou lá, essa cobertura foi demolida, foi retirada, ruiu, por qualquer que seja o motivo. Então, o avaliador ele vai ter que considerar aquela benfeitoria, porque é o que está no processo, mas ela não se encontra lá para ele vistoriar. Beleza? Então, esses são os dois tipos de situação paradigma. Vamos ler então a afirmação A de novo, para a gente ver se ela é uma afirmação verdadeira ou falsa. A situação paradigma hipotética é a avaliação de um imóvel não vistoriado internamente e a avaliação de terreno sem a consideração de benfeitorias existentes. Então, essa afirmação está certa. A segunda afirmação, ela fala de situação paradigma virtual. Perfeito. Então, vamos continuar com o que a gente acabou de estudar. Essa situação paradigma é a avaliação de um imóvel ou empreendimento ainda em fase de projeto ou construção, considerado na condição de pronto, e a avaliação de imóvel cujas benfeitorias foram modificadas ou destruídas. Perfeito. Então essa afirmação também está correta, como a gente acabou de ver na nossa revisão do conteúdo. Vamos para a terceira afirmação. São exemplos de pressupostos, ressalvas e condições limitantes a idoneidade das fontes de informação, a adoção de uma área específica no caso de informações divergentes, não exame de vícios ocultos, entre outros. Muito bem. Além das situações hipotéticas, a gente tem algumas outras situações que são previstas pelo legislador da NBR, tá, que a gente está estudando, mas que deve ter uma certa precaução por parte do avaliador. E que situações seriam essas? Bem, como a gente está tratando de situações paradigmas,
Uma avaliação de algo que não, nada mais é do que uma avaliação de algo que é diferente do real, diferente do que está no terreno lá na hora que o avaliador for fazer a vistoria, nós temos que levar em consideração, quanto a avaliadores, alguns pressupostos, ressalvas e considerações, condições limitantes para nos resguardar e melhorar a qualidade do trabalho, certo? Que é isso que a norma traz para a gente. Essas condições que a gente vai ver agora são trazidas pela NBR 14.653 no item 6.9. E que considerações seriam essas? Bem, as fontes de informação têm que ser fidedignas, idôneas, para não ter erro. Que fontes de informação seriam essas? Seria justamente a fonte da informação de como estava a edificação à época, ou como vai ficar a edificação. A adoção deve ser adotada uma área específica na edificação, no terreno da edificação, para que se evite informações divergentes. Tá? Vou botar aqui para vocês verem melhor. No caso de informações divergentes, então a gente deve adotar uma área específica para trabalhar. Não deve, de forma alguma, o avaliador fazer exame de condições dominiais, exame de passivos ambientais, exame de vícios ocultos, verificação de medidas protetivas ou outras medidas judiciais, certo? E não deve ser impossibilitada a vistoria. É claro, exceto no caso da situação paradigma hipotética, que não vai ser possível somente a vistoria interna, mas pode ser feita a vistoria externa. Então, sim, os exemplos de pressuposto, ressalva e condições limitantes que a questão traz para a gente está certa. Com isso, a gente tem que as três afirmações estão corretas. Logo, a nossa resposta para essa questão vai ser a alternativa E. A gente chega ao fim da nossa aula de avaliações de imóveis de questões comentadas. Tranquilo?